Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. A gente sempre aqui trazendo informação do esporte, batendo aquele papo muito bacana com cada um de vocês. Como eu disse, sejam todos muito bem-vindos, é um grande prazer recebê-los aqui conosco. Vamos começar falando do Azulão do Mutange, que estreia nesse final de semana, mais precisamente amanhã, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Muita expectativa da torcida do CSA para que o CSA consiga esse tão sonhado acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia do CSA será com quem, Marcos Souza? Coloca aí na tela para a gente acompanhar. Com a equipe do Anápolis de Goiás. Lembrando que o jogo acontece amanhã, aqui no estádio Repelé, a partir das 16 horas. Primeiro passo dessa longa caminhada do Azulão do Mutange aí na Série C. Ingressos à venda, quem quiser acompanhar o CSA, ainda tem ingresso, dá para comprar e empurrar o CSA dentro de campo no Repelé para essa primeira vitória diante da equipe do Anápolis. Arquibancada baixa, meia entrada R$20, inteira R$40. Arquibancada alta, tanto a grande arquibancada como a curva 1, R$40 a meia e R$80 a inteira. E as cadeiras, R$150 a meia e R$300 a inteira. Tá aí o preço dos ingressos. Você que é torcedor do CSA, vá lá apoiar o CSA nessa partida dificílima diante da equipe complicada. Essa equipe da Anápolis é complicada, vice-campeã goiana. Lembrando que ela venceu o jogo da ida contra o Vila Nova por 2-0. E teve o resultado revertido. O Vila Nova venceu o jogo da volta por 3-0, mas eu acompanhei as duas partidas e vi que essa equipe do Anápolis é uma equipe enjoadinha e vamos ver se o CSA consegue vencer nessa primeira partida da Série C. A arbitragem definida para o confronto. O trio será paulista, o árbitro será Fabiano Monteiro dos Santos, assistente 1, Rafael Tadeu Alves de Souza, assistente 2, Leandro Matos Feitosa. O quarto árbitro é o alagoano José Jaini de Oliveira Bispo. Detalhe importante, na Série C, pelo menos nessa primeira fase, a gente não tem árbitro de vídeo. Então todas as decisões da arbitragem têm que ser tomadas em campo de jogo. Desde já a gente deseja boa sorte aí para o árbitro paulista, que a gente não esteja aqui na segunda-feira falando sobre polêmicas de arbitragem e a equipe que for melhor em campo, que saia vencedora e que seja o CSA. O Azulão muito provavelmente vai ser esse que está na tela, que vai entrar em campo. Uma alteração ou outra, pode ser que o técnico Igor Magalhães surpreenda, mas muito provavelmente o Azulão será esse. Gabriel Félix no gol, que tomou a vaga do Georgime, o Georgime que vinha sendo muito criticado pela torcida. O Gabriel Félix está tendo a oportunidade aí de defender o gol do Azulão. Lateral direito, Vidal. Dupla de zaga, Betão e Marcão. Lateral esquerdo, Enzo. Dupla de volantes, Camacho e Gustavo Nicola. O Álvaro será o meia que vai pensar esse meio campo do CSA para municiar o trio de ataque aí com o Guilherme Cachoeira, Marcelinho e Igor Bahia. Esse é o Azulão do Mutange que vai para dentro da equipe do Anápolis, o time do técnico Igor Magalhães. A CBF divulgou, inclusive, meu querido Marcos Souza, as 8 primeiras rodadas da Série C como um todo. A gente separou aí os jogos do CSA. Lembrando que é interessante que o CSA vai alternar, joga uma partida em casa, uma partida fora. Então está aí as 8 primeiras rodadas dessa Série C do CSA. Começa com a Anápolis no próximo sábado da manhã. Depois, no outro domingo, dia 20 de abril, enfrenta o ABC fora. Depois volta para o estádio Repelé para enfrentar o Náutico. Na sequência, o Ipiranga fora. Na quinta rodada, recebe o Maringá aqui no estádio Repelé. Na sexta rodada, vai jogar fora de casa contra a Tombense, de Minas Gerais. Na sétima rodada, recebe o Confiança aqui no estádio Repelé. E na oitava rodada, vai jogar fora de casa lá em São Paulo, enfrentando a equipe do São Bernardo. Então as 8 primeiras rodadas estão aí na tela. Já dei um printzinho aí, salve na sua agenda para vocês acompanharem o CSA nessa caminhada aí da Série C. Então vamos ver os jogos dessa primeira rodada da Série C. Começa amanhã, 16 horas, Ituano e Brusque. Amanhã também às 16 horas, Figueirense e Ponte Preta. CSA e Anápolis, que a gente já comentou. Botafogo da Paraíba e Confiança. Já no domingo, 16 horas, Retrô e Tombense. Itabaiana e Náutico. Guarani e Maringá. São Bernardo e ABC. Caxias e Floresta. A rodada será fechada na segunda-feira, dia 14, às 8 da noite, com o jogo entre Londrina e Ipiranga, fechando essa rodada de número 1 da Série C. Desde já, a gente deseja uma grande boa sorte para o CSA, que ele consiga o grande objetivo da equipe esse ano, do clube como um todo, dos torcedores, que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, boa sorte para o Azulão do Mutange. E quem também entra em campo esse final de semana
é o Galo da Praia, só que o Galo da Praia vai jogar pela Série B e a segunda rodada. Lembrando que o Galo venceu a primeira rodada diante da equipe da Chapecoense e no domingo vai entrar em campo contra a equipe do Atlético de Minas Gerais. Esse jogo será lá no Estádio Independência a partir das 16 horas. Detalhe importante, essa equipe do Atlético é uma equipe enjoadinha. Eu assisti o primeiro jogo do Atlético contra a equipe do Atlético Goianiense. O Atlético fez 1-0, o Atlético Goianiense virou o jogo, mas é uma equipe muito consistente. Lembrando que esse Atlético é uma SAF, tá? Então grana não falta para a equipe lá. É recheada de jogadores que recentemente disputaram a Série A e a Série B, mas principalmente a Série A. Então é uma equipe que está vindo com tudo para tentar buscar o acesso aí inédito à Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo vai ter muitos problemas, tenho certeza absoluta, mas a gente torce que o Galo faça um jogo de excelência e quem sabe consiga a segunda vitória na competição, sendo a primeira fora de casa. A arbitragem para o confronto definida, Marcos Souza vai colocar na tela para a gente acompanhar. O trio é todo paraense. O árbitro será Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Assistente 1, Luiz Diego Nascimento Lopes. Assistente 2, Acácio Menezes Leão. O quarto árbitro é o mineiro Daniel da Cunha Oliveira Filho e o VAR será comandado por Elmo Alves Rezende Cunha, o goiano aí que vai comandar a cabine do VAR lá no jogo em Minas Gerais. Provável Galo que vai a campo, tá aí na tela para vocês acompanharem. Matheus Albino, grande destaque desse time, é o goleiro camisa 12. Na lateral direita, Rainer, a dupla de zaga, Luiz Segovia e Henri. Lateral esquerdo, o William Bahia. Dupla de volantes, Igor Meritão e Caliel. O meia será o Danielzinho, o trio de ataque, Tiaguinho de um lado, o David Ora do outro e o, deixa eu ver aqui rapidinho, Daniel Lima será o atacante, o centroavante do CSA em substituição ao Anselmo Ramon. Tá aí, né? Uma diferença muito grande entre Anselmo Ramon e Daniel Lima. Mas vamos ver se a equipe do técnico Eduardo Barroca, que vai fazer sua segunda partida, né? Vai comandar a equipe do Galo pela segunda vez nessa temporada. E vamos torcer que ele consiga, né? O triunfo que ele conseguiu na primeira rodada, consiga também nessa segunda rodada. Vamos acompanhar os jogos dessa segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já tivemos duas partidas que aconteceram ontem à noite. A equipe do Atlético Paranaense venceu o Criciúma por 2-1. Cuiabá e Avaí ficaram no 2-2. Amanhã teremos Chapecoense e Curitiba, às 16 horas. Às 18 horas, Vila Nova e Paysandu. Às 19 horas, Amazonas e Ferroviária. Amanhã também às 19 horas, Novo Horizontino e Volta Redonda. Já às 20 horas, Operário e Goiás. Fechando a rodada, 3 partidas no domingo, 2 às 16 horas, sendo Remo e América Mineiro, o Atlético e o CRB que a gente já comentou. E fechando a rodada às 19 horas, Botafogo de São Paulo e Atlético Goianiense. Vamos à classificação da Série B até o momento. Só 4 equipes jogaram 2 jogos, todas as outras têm um jogo apenas. Então o Atlético Paranaense lidera com 6 pontos. O Atlético Paranaense é a equipe favorita ao acesso, né? Uma das 4 vagas muito provavelmente será do Atlético Paranaense e ele já desponta bem aí com 2 jogos e 2 vitórias aí nesse início de Série B. O segundo colocado é o Cuiabá com 4 pontos, na sequência vem o Atlético Goianiense com 3, depois o Operário também com 3, aí com 3 pontos temos na quinta posição América Mineiro, depois Curitiba, CRB e Goiás. Com 2 pontos, o Avaí, com 1 ponto a equipe do Remo, com 1 ponto também a Ferroviária e o Novo Horizontino. Aí sem nenhum ponto somado até o momento, 13º é o Paysandu, depois vem Volta Redonda, Chapecoense, Botafogo de São Paulo, Amazonas, Vila Nova, Atlético e Criciúma. Então tá aí a primeira e segunda rodada, né? Só 4 equipes, como eu disse, jogaram 2 jogos aí na Série B do Campeonato Brasileiro. No final, no domingo, na segunda-feira, quando eu voltar aqui, a gente vai trazer um panorama melhor, porque aí todas as equipes terão 2 jogos disputados e aí a gente vai ter pelo menos um mapeamento melhor de como está o desempenho das equipes nessa Série B, que tenho certeza que vai ser uma das mais equilibradas dos últimos anos, certamente. Pode ser até que o Atlético Paranaense desponte um pouco mais, mas eu acho que as outras equipes ali vão ficar muito próximas. Por isso é importante o Galo minimamente conseguir pelo menos um empate diante da equipe do Atlético. Seria sensacional para os objetivos do Galo na competição. Vamos falar agora de Libertadores de América, onde tivemos 3 equipes brasileiras em campo. Falar primeiro do Fortaleza. Fortaleza que estava jogando contra o Colo-Colo do Chile lá na capital chilena, mas aos 25, se eu não me engano, próximo dos 30 minutos do segundo tempo, teve uma grande confusão fora do estádio.
porque um veículo da polícia, as informações que a gente tem, que um veículo da polícia acabou atropelando 2 torcedores da equipe do Colo-Colo e eles chegaram a falecer. Então, por conta disso, houve uma revolta muito grande da torcida, em que inclusive invadiu o gramado, quebraram lá um vidro, né, que separava a arquibancada do campo, invadiram o campo, os jogadores foram correndo para o vestiário e a partida acabou suspensa, né? A gente não sabe o que vai acontecer efetivamente. Pelo regulamento da Conmebol, a partida era para ser retomada, né? Os 15 minutos que faltavam mais os acréscimos, teria que ser no máximo hoje, né? Mas parece que não vai acontecer essa partida por conta do calendário das duas equipes e também do clima de muita tensão que está lá no Chile. Então, vai ficar a cargo da Conmebol decidir qual vai ser o resultado dessa partida. Se mantém um 0-0, se o Fortaleza vai ganhar o jogo por conta de o causador, vamos dizer assim, quem deu dano para a partida não acontecer, foi a torcida do Colo-Colo. Então vamos ver qual vai ser o desdobramento aí da Conmebol. A gente lamenta esse episódio, né? E lamenta que o jogo não se decidiu em campo, né? Lógico que não tinha condições nenhuma de ter partida depois de tudo que aconteceu, mas fica a tristeza aí por conta de tudo que aconteceu, do falecimento dos dois torcedores do Colo-Colo, mas nada justifica a torcida quebrar alambrado ou vidraça para invadir o campo e tentar agredir os jogadores. A gente não sabe o que efetivamente os torcedores queriam fazer. Mas as equipes que entraram em campo tiveram jogos definidos e finalizados. Tá aí na tela pra gente acompanhar. O Internacional venceu e venceu bem a difícil equipe do Atlético Nacional com um show de Alan Patrick. 3 gols do Alan Patrick. É um meia aí que vem já umas 3 temporadas fazendo muito bons jogos pela equipe do Internacional. Para mim é um jogador, apesar da idade, que deveria receber uma chance na seleção brasileira. A gente fica aí com jogadores que muitas vezes, só por estar na Europa, recebem a oportunidade, mas jogadores bem meia boca. Eu colocaria o Alan Patrick, chama o cara, dá uma oportunidade de jogar um jogo aí com a camisa da seleção para ver o que ele faz. Que realmente é o motorzinho aí, é o cara que pensa esse meio campo do Internacional, dessa boa equipe do Internacional, que venceu o Atlético Nacional ontem por 3-0. Já o São Paulo do meu querido Marcos Souza vacilou feio. Abriu 2-0 diante da equipe do Aliança Lima do Peru. Estava com o jogo completamente dominado. Ferreirinha fez 2 gols. E aí o técnico Zubeldia tirou o Ferreirinha, dobrou a lateral esquerda ali. A partir daí só deu a Aliança Lima. Foi para cima do São Paulo e acabou empatando a partida para frustração do torcedor de São Paulo, que estava no final do jogo xingando até a 5ª geração do técnico Zubeldia por conta da substituição que efetivamente complicou o jogo da equipe do São Paulo, que vinha bem na partida, mas deu um vacilo grande, permitindo que o Aliança Lima empatasse essa partida no final do jogo. Marcos Souza coloca aí na tela a classificação tanto do Inter como do São Paulo para a gente acompanhar. São Paulo é do grupo D, né? Que é liderado pelo Libertad com 6 pontos, o São Paulo vem na 2ª posição com 4, o Aliança Lima é o 3º com 1 e o Tajeres da Argentina é o lanterninha do grupo com nenhum ponto somado até o momento. Já no grupo F, o Internacional lidera com 4 pontos. O Bahia é o 2º colocado também com 4 pontos. Os 2 brasileiros aí, num grupo complicado, estão liderando aí empatados com 4 pontos. O Inter é o primeiro por conta do saldo de gols. Tem 3 gols de saldo contra 1 da equipe do Bahia. O 3º colocado nesse grupo é o Atlético Nacional com 3 pontos somados até o momento. E o 4º colocado em lanterninha sem nenhum ponto somado até o momento é o Nacional do Uruguai. Tá aí a classificação das equipes brasileiras. Desde já que deseja sorte para São Paulo, Inter e Bahia. Quem sabe aí essas equipes avancem à 2ª fase. A gente tem todos os brasileiros aí avançando para a gente ver aí, quem sabe, mais uma final brasileira na Copa Libertadores de América. Pois é, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Segunda-feira eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Excelente final de semana a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima oportunidade. Tamo junto. Valeu!